Convidar aqui para participar conosco da conversa a cientista política Deise Tiochari, né, que está analisando também esse quadro, acompanhando diariamente o que acontece na política. Há uma estabilidade ali de Lula e Bolsonaro, né, em todas as pesquisas. O que me chama a atenção nessa reta final é que a Simone Tebet pode passar o Ciro Gomes em número de votos. Tô certo ou tô errado nessa análise, hein, professora? Bom dia. Oi, bom dia. Tá certo, sim. A Simone Tebet, ela surpreendeu nessa campanha, né, porque ela começou lá atrás, quando ela já se propôs a ser a candidata, com os dois partidos que apoiavam ela rachados, né, o MDB e o PSDB. O PSDB praticamente implodiu nessa campanha, e o MDB, como se não bastasse, ainda apoia o ex-presidente Lula em 11 estados, né, então ela conseguiu ir se solidificando e se cacifando para ser uma candidata viável, nessa disputa de terceira via. E o Ciro, o grande erro da campanha dele foi que a campanha foi prolixa demais, né? O Ciro não conseguiu furar aquela bolha das pessoas que gostam muito dele, que querem votar nele, né? A campanha do Ciro ficou muito fechada, né, nesses dados que ele gosta de ficar despejando, e aí acaba não saindo disso, né? A Tebet, se continuar desse jeito, assim, ela se cacifa para vir em 2026 com força, né? Se ela não desistir ou não mudar o caminho dela, né? Mas foi surpreendente essa mudança na campanha eleitoral. Professora, bom dia, obrigado por atender o nosso convite aqui. É interessante, né, Simone Tebet? Ela sai grande, ela sai grandona mesmo. Há quem diga, inclusive, que num possível segundo turno, se houver, ela vai ter um papel importante, né? O MDB já tem uma tendência em apoiar o ex-presidente Lula, e parece que o nome de Simone Tebet, nessa possibilidade de um segundo turno, ganharia peso, inclusive, para assumir alguma coisa importante num eventual governo Lula. Então a Simone Tebet sai grandona mesmo. E é interessante porque ela seguiu numa trilha contínua. Ela é fluente, ela fala muito bem, ela se adaptou muito bem a esse formato dos debates. Se alguém que conseguiu se adaptar a esse formato dos debates foi Simone Tebet. E ela passou meio ilesa, sem muitos ataques. Ela não foi alvo de ataque nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de Ciro Gomes. Ao contrário de Ciro, que se expôs até pela forma como ele se expressa. Agora, professora, que a gente pode esperar das próximas horas, né? Porque todas as pesquisas, todas elas mais ou menos, indicam uma possibilidade de encerramento nesse primeiro turno. O que pode definir esse voto assim, nessas últimas horas? O eleitor, ele se baseia em quê? O eleitor, ele é muito passional, é emocional. Muitos eleitores acabam decidindo o voto no dia mesmo da votação, um dia antes. Hoje é um dia bem decisivo, porque é quando o eleitor vai procurar se informar um pouco mais. A gente tem uma particularidade nessa campanha, que a gente tem dois candidatos que são extremamente conhecidos, né? Então, desde o início foi muito difícil furar essa bolha, e foi muito difícil surgir uma terceira via, porque a gente tem Lula e Bolsonaro, né? Então é muito difícil alguém quebrar isso. Agora, o que deve decidir se vai para um segundo turno ou não, deve ser o Sudeste. As pesquisas têm demonstrado que aqui no Sudeste as intenções de voto elas estão bem parecidas, e as mulheres, né, que foi até um reduto que algumas campanhas deixaram de mostrar. Então, eu acredito que esses dois pontos devem definir o que vai acontecer nessa campanha eleitoral de 2022. Eu acredito que possa haver um segundo turno, porque o corpo social desses dois candidatos ele é muito forte. Então, quando tem tantos seguidores, porque Lula e Bolsonaro, eles não têm nem praticamente só eleitores, eles têm seguidores. Quando tem tantos seguidores, dificilmente esses seguidores vão deixar que a disputa se encerre já no primeiro turno, né? Mas as pesquisas têm identificado justamente isso, né? Essa linha muito tênue entre primeiro e segundo turno. Então deve ser Sudeste e voto das mulheres para definir essa campanha. E tem uma parte aqui dessa pesquisa que foi divulgada agora há pouco, professora, que vai na mesma direção do que a senhora está comentando agora também, que é a questão da mudança de voto, né? Os eleitores que já estão com o voto decidido ou podem mudar nessa reta final. 88% dos entrevistados estão com o voto já definido, não vão mudar, e quase 12%, 11,9% ainda podem mudar. E a grande parte
desses eleitores está ali nessa fatia que o Agostinho comentou. Ciro Gomes e Simone Tebet, 35,6%, ainda podem mudar o voto de Ciro Gomes para um outro candidato, de Simone Tebet para um outro candidato. O eleitor de Lula e de Bolsonaro, até agora, entre os entrevistados, com voto bastante definido, né? A opinião está ali decidida, eles não vão mudar de opinião nessa reta final, né? Porque é como a gente estava falando aqui, né? Os eleitores do Lula e do Bolsonaro, eles, além de eleitores, eles são seguidores, né? A gente sempre fala muito isso na ciência política, né? É o mito Lula e o bolsomito. A gente não tem o mito Ciro Gomes e o mito Tebet, né? Isso dá uma paixão para a campanha eleitoral, uma paixão para a disputa política que a gente não vê, por exemplo, o que a gente não via na disputa entre PT e PSDB, né? Que eram mais disputas partidárias, sem um culto à personalidade tão definido, né? Agora a gente tem pessoas que personificam um possível salvador da pátria, né? Então isso é muito forte simbolicamente, por isso que esse número está tão consolidado. Eu lembro que eu até conversei com os amigos aqui da Band no ano passado, quando ainda se cogitava o Mandetta como terceira via, mas o Lula e o Bolsonaro já tinham definido que seriam candidatos, eu já falava que era impossível quebrar essa força desse mito, essa força simbólica, né? Então a disputa deve ficar entre esses dois mesmo. A grande pergunta desse pleito agora em 2022 é se vai ter segundo turno ou não, mas os votos estão consolidados desde que eles decidiram que seriam candidatos. Professora, esperar a coerência do eleitor é demais, né? Eu pergunto isso porque, por exemplo, o Lula lidera a pesquisa aí de intenção de voto para a presidência da República. Aqui em São Paulo, por exemplo, o candidato Fernando Haddad lidera as pesquisas, mas não tem o mesmo desempenho que o Lula, né? Tem uma divisão de votos aí. Coerência do eleitor no voto nacional e nos votos estaduais é algo que não deve ser esperado? Sabe por que eu acho que não? Porque a política aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos e desde as jornadas de junho de 2013, ela tem sofrido um desgaste violento. A gente tem essa sensação de que a política ela é uma coisa corrupta, ela é uma coisa feia, e além do voto ser obrigatório, isso acaba afastando as pessoas. Então não é uma coisa que engaja, né? Quem gosta de política é porque gosta muito, porque tem muito interesse, mas a maioria das pessoas, e aí eu sempre falo das mulheres, né, que podem definir essa eleição, as mulheres normalmente têm dupla jornada, então como que tu ainda vai te interessar por uma coisa que é vista como corrupta? Então é muito difícil fazer com que o eleitor queira fazer a conexão entre presidente, entre deputado federal, deputado estadual, senador. Ele vai votar pela paixão dele, pelo que aparecer mais, né? Eu sempre falo isso, política é muito isso, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom. Então, é muito difícil tu pedir coerência quando não existe a coerência nem na política, né? Todos os dias é um noticiário, e aí a culpa não é do mensageiro, né? Mas todos os dias a gente está acostumado com notícias sobre corrupção, sobre roubo, sobre desvios éticos, então isso não atrai. Aí, como a decisão é obrigatória, é no último dia mesmo. Agora é interessante, né? De fato, há um conceito que não é sem razão, de que a política realmente não é algo confiável, que o político não está entre os 10 mais confiáveis, né? Não tá. Agora, o eleitor também, ele tem uma visão de corrupção que é bem peculiar, né? Bem peculiar. Porque quando ele escolhe o candidato dele, você pode falar o que você quiser, você pode mostrar a imagem do cidadão tungando a carteira de um outro que ele não vai... Então esse conceito de corrupção, não corrupção também é bem maleável, né, professora? É paixão, né? Tem uma pesquisadora lá no Rio Grande do Sul que eu gosto muito, que é a Maria Helena Weber, e ela fala muito isso, ela resume a política nessa palavra, é paixão, é que nem futebol e religião, né? É política, futebol e religião, é paixão, então não adianta, o visível às vezes não agride, porque é que nem o Saramago diz, né? Se quer ser cego, que seja, e na política é muito isso, não adianta tu mostrar e tu insistir, porque sempre vai ter uma narrativa contra o outro de que o outro é pior, então se o outro é pior, o meu, eu fico com o meu, né? Eu não vou mudar, se quer ser cego, que seja, né? É política. Cientista política Deise Tioccari está conosco na Rádio Bandeirantes nessa manhã, falando sobre a eleição de 2022. E esses apoios, né, que os candidatos estão buscando, né? Vamos falar aqui com letras bem claras. O Lula
com os artistas, políticos de outras ideologias, fez aí uma grande aliança de apoios. O Bolsonaro, nessa reta final, está buscando apoios de jogadores de futebol, né? Craques aí da seleção brasileira, do passado. Isso influencia o eleitor brasileiro mais até do que o programa de governo do Lula, o programa de governo do Bolsonaro. Qual é a influência, né, que essas personalidades têm na escolha do voto do eleitor? Ela tem uma influência muito forte. A gente até, alguns amigos meus e eu, a gente teve uma discussão sobre isso ontem, mas é uma política, de novo, eu volto ao ponto inicial aqui, de culto à personalidade, né? É o espetáculo mesmo. A gente viu o último debate, né? Algumas pessoas disseram, e eu concordo, que foi mais um circo até, né? Mas as pessoas se interessaram, elas foram atrás, elas viram o debate, porque é isso, né? A política virou essa encenação, esse espetáculo. Então, quando influencers, quando artistas, quando jogadores de futebol apoiam um candidato, isso tem um peso muito grande. É só a gente lembrar toda a discussão que se criou agora no início da campanha, quando a cantora Anitta resolveu apoiar um candidato, né? Então, esse peso existe, ele é importante para os candidatos, tanto é que eles correm atrás disso, sempre correram. É que agora, com os meios de comunicação, fica mais fácil tu declarar o teu voto e ele acaba aparecendo mais. Mas campanhas eleitorais em 1992 e 98, elas tinham os showmícios, né? Que eram disputas acirradíssimas por cantores para se manifestarem num comício de um candidato, né? Hoje isso só mudou e se estendeu para as redes sociais, né? Com a proibição dos showmícios. Mas isso é muito importante e acaba atraindo votos, sim. Porque, de novo, esse eleitor que ele não está muito envolvido com política, ou que ele não tem muito interesse, quando ele vê, por exemplo, um personagem que ele gosta muito, um influenciador que ele gosta muito, ele tem a tendência a votar. Já que ele gosta, ele deve saber o que ele está fazendo, então eu vou votar. É a mesma responsabilidade que tem a gente, os meios de comunicação, quando a gente fala de política, né? Só que eles num processo muito mais superlativo, mas a influência, ela existe, tanto é que os candidatos correm atrás e mostram isso o tempo todo, né? De novo, política é encenação, é espetáculo e é show, desde que a história é história, né? A coroação dos reis, o Senado romano, a Ágora grega, tudo era um espetáculo, mas numa proporção menor. Hoje isso está superlativizado. Professora, está se falando muito de um certo receio que existe hoje do eleitor, até de se manifestar. A gente estava observando, né? Não sei se a senhora notou isso, a gente viu poucas pessoas com carro adesivado, poucas pessoas usando camisa ou bandeira de um candidato ou de outro e tal. Há um receio mesmo, e parece que o mais aconselhável é evitar qualquer tipo de sabor na hora de votar, por um desentendimento em função de um boné, em função de uma camiseta e tal. Então parece que o conselho mais adequado é vá lá, vote sem muito alarde, volta para casa e tudo bem. Mas a senhora acha que por causa desse clima, a gente já teve casos graves até, com morte inclusive, de confrontos de bolsonarista contra petista e vice-versa. A senhora acha que é possível que o nível de abstenção esse ano fuja muito do padrão, saia da média histórica ou não? Eu acredito que não, pelo ponto inicial, assim, os dois personagens políticos que lideram a pesquisa, eles têm uma força muito forte, e essa discussão não é mais uma discussão entre opositores, é entre amigo e inimigo, né? Então tem um bem e um mal em disputa. Então eu acredito que o eleitor vai sair para votar por causa desse sentimento de uma luta do bem contra o mal, da qual os meus líderes me chamam para participar, né? Existe um movimento muito simbólico nisso tudo. Eu acredito que a abstenção ela deva ficar no mesmo nível, pouca alteração, por causa do poder dessa eleição, do poder simbólico mesmo dela. Bom, vamos colocar aqui na conversa também mais um dado que saiu nessa pesquisa CNT divulgada agora há pouco, com intenção de voto para as eleições de amanhã. Para segundo turno, né, a gente tem aqui os números que foram apresentados. O cenário mais possível que a gente tem, que é entre Lula e Bolsonaro, né, no segundo turno. Lula aparece com 50,4% das intenções de voto, Jair Bolsonaro com 41,2%, brancos e nulos 7,1%, ainda indecisos 1,3%, uma margem bem pequena. Se um segundo turno acontecer entre Ciro Gomes e Bolsonaro, a pontuação é muito próxima também, Jair Bolsonaro com 41%, Ciro Gomes 40,4%,
16% votariam branco ou nulo e 2,6% indecisos. Nem o Ciro acredita nisso, né? Nem o Ciro acredita nisso aí. Mas é dever do pesquisador colocar todos os cenários, certo, né? É isso aí. Entre Lula e Simone Tebet, por exemplo, Lula venceria com 48,8% das intenções de voto, Simone Tebet com 31,4%, brancos e nulos 17,4%, indecisos 2,4%. Lula e Ciro Gomes, Lula venceria com 48% dos votos, Ciro Gomes teria 32%, brancos e nulos 17%, indecisos 2,2%. Bolsonaro e Simone Tebet no eventual segundo turno, Simone Tebet com 41,9% venceria Jair Bolsonaro, que ficaria com 40,5%, 2,5% de indecisos, brancos e nulos com 15%. Entre o cenário mais provável, entre Lula e Jair Bolsonaro, a gente tem o menor percentual de indecisos, né, professora? 1,3% apenas. Que é o que a gente estava falando, né? É a força dos dois personagens políticos, né? É muito difícil tu quebrar isso. A gente, por exemplo, a eleição de 2018 era o Bolsonaro, que já vinha construindo uma imagem de mito desde 2014, e entrou o Haddad ali, muito em cima do primeiro turno, né? E o grande personagem político da esquerda hoje ainda é o Lula, né? Aí tu imagina quando entram essas duas forças representantes de espectros diferentes da política, né, da esquerda e da direita, quando elas entram numa disputa eleitoral, né, é muito difícil, pela própria forma delas serem conhecidas e representarem esquerda e direita, é muito difícil as pessoas não votarem nelas, né, optarem por um outro candidato. E ainda tem toda a discussão do voto útil, né, então eu vou deixar o meu candidato de lado e vou votar num que tenha a possibilidade de ganhar para acabar logo com isso, né, o isso muito entre aspas, né. Deise Tiocari, cientista política, conversou com a gente nessa manhã aqui na Rádio Bandeirantes, analisando o cenário nacional, com um impacto também nas disputas estaduais. Boa eleição para todos nós amanhã, Deise. Contamos com a sua presença aqui em breve novamente na Rádio Bandeirantes em outra oportunidade. Boa semana para vocês, um abraço. Valeu, obrigada pela participação e já